Possível pacotão de reforço no Palmeiras e a gente vai conversar sobre todas essas especulações que tá acontecendo, tá? Palmeiras tá projetando melhorar o seu elenco e melhorar o seu time pro Abel Ferreira tentar uma volta por cima nessa temporada. Decisão corretíssima da presidente Leila Pereira. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal Jornalismo Alviverde, que a gente sempre traz essas notícias, conteúdo de qualidade, live todos os dias. Então, cara, dá essa moral pra gente e, é claro, compartilhar, dar o like, ativar os sininhos, fazer todas essas coisas que você já sabe que você tem que fazer. Então não custa nada você deixar o like e compartilhar. E se puder também hypar o vídeo, também hype o vídeo aí também, que vai ajudar demais o jornalismo alviverde, fechou? Então é isso, cara, ó, vou falar primeiro dos dois jogadores que estão mais próximos, né? O mais próximo nesse momento de ser jogador do Palmeiras, de se tornar jogador do Palmeiras, é o goleiro Carlos Miguel. Goleiro Carlos Miguel, que atualmente está no Nottingham Forest da Inglaterra, né? Vai ser negociado, já está na lista de negociáveis do Nottingham Forest, e o Palmeiras projeta uma oferta de 25 milhões de reais pelo goleiro ex-Corinthians, né? Um goleiro muito bom, um goleiro espetacular. Para mim, chega e resolve o problema da meta palmeirense, tá? Então, tá muito próximo, já tá muito perto do anúncio. Até a presidente Leila Pereira já meio que deu uma falar, meio que falou em relação a isso do interesse, e fontes dentro do Palmeiras informam que o Palmeiras está muito confiante. Teve um impasse nessas últimas horas, né, em relação a valores, em relação a se deve ser aquele negócio da comissão do agente, que a gente sabe que quase caiu a negociação com o Kelvin, porque o Palmeiras não quis pagar o agente, né? Então deve ser esses valores, essas coisinhas besta, mas o Palmeiras está confiante e Carlos Miguel certamente será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Agora, o outro jogador que tá praticamente próximo ali, né? A única coisa que não tá próximo em relação ao Marcel Ruiz é que ele quer ir para a Europa. Ele olha o mercado europeu como o grande sonho, a grande vitrine, o grande objetivo futebolístico do jogador. Jogador de seleção mexicana, jogador muito talentoso, e acho que cairia com uma luva nesse time do Palmeiras. Só que nesse momento não chegou propostas europeias para o Marcel Ruiz de alto nível. Chegou a proposta do time do Júlio Enciso, que a gente vai falar daqui a pouco mais para frente, que é o Ipswich City, né, da Inglaterra, time que vai brigar para não cair de fato, né? Então, eles têm essa proposta e tem essa sondagem do time da Inglaterra, que é o Ipswich City. E aí, cara, os agentes do Enciso entendem que, pô, não é um cenário bom para você ir. É melhor ir pro Palmeiras do que ir para esse time da Inglaterra. Então, tipo assim, tá tendo esse trâmite de convencimento ao Marcel Ruiz. Aparentemente, tá tudo certo em relação a Palmeiras e Toluca, Palmeiras e os agentes. Então, a gente tem que esperar esse caso do sonho, né? Mexe muito com o sonho de Marcel Ruiz, mas é o grande objetivo do Palmeiras na temporada trazer o Marcel Ruiz, porque é um jogador de Copa do Mundo, jogador que certamente vai estar na Copa do Mundo de 2026. Então, Palmeiras quer trazer esse jogador até pelo estilo de jogo. O Abel quer reter mais a bola e o Marcel Ruiz é esse cara distribuidor, esse cara que ajuda a distribuir. Então, estão falando em 12 milhões de dólares, quase 60 milhões de reais aproximadamente lá. A verdade, as negociações é entre 54 a 65, né? Então tá nesses trâmites aí, e o salário mais ou menos em 300 mil reais por mês pro Marcel Ruiz. Um salário bem acessível, viu? Se fosse Palmeiras, eu dava uma aumentadinha ali, 500, 600 ali, que valeria ali. Jogador de seleção mexicana, acho que valeria ganhar uma grana ali, né? Mas tá encaminhado. Neste momento, o que está mais próximo é o Carlos Miguel. O Ruiz está nesse processo de negociação, de ir para a Europa, se não vai. E agora as especulações. As especulações. Vou começar com os dois laterais esquerdos, né? O Palmeiras acabou de vender o Vanderlan pro Bragantino, e aí tem o GFT, jogador do Rangers da Escócia, e tem o Abner Vinícius, ex-Atlético Paranaense, ex-Betis e agora atualmente no Lyon, tá? Saiu essa semana essa notícia desses dois jogadores. O GFT é óbvio que é mais acessível, é mais fácil, é mais jovem, né? Ainda só tá naquelas sondagens, né? O André Hernan falou que o Palmeiras demonstra interesse e parece que meio que não avançou isso. E o Igor Vinícius, o Palmeiras também está interessado, o Palmeiras está de olho, né? O Matheus da TV Espírito de Porco falou em relação a isso, Diego Firmino falou também em relação a isso. Então são duas especulações ali que podem aparecer no Palmeiras. Nesse momento, o que eu entendo que vai chegar no Palmeiras nesse momento? Um goleiro, que vai ser o Carlos Miguel, o substituto do Rios e um lateral esquerdo. Então, 3 contratações a gente pode esperar de um goleiro, provavelmente será o Carlos Miguel,
o substituto do Rios, que provavelmente será o Marcel Ruiz, e o lateral esquerdo, ou que vai ser ou o Abner Vinícius, ou vai ser esse GFT. Olhando pelo Palmeiras, eu imagino que o GFT é bem acessível e é bem a cara do Palmeiras contratar esse jogador. Não gosto, não gosto. Como eu falei em live, a única coisa que me anima é que ele é uma cria de Xerém. E Xerém tem um belo berço ali de cria e tem jogadores talentosos. É a única coisa que me anima. Não conheço o jogador, não posso falar muito do jogador. Agora, o Abner Vinícius chegaria e seria um baita reserva pro Piquerez, até colocaria a titularidade do Piquerez em risco, viu? O Abner Vinícius, se bobear, poderia chegar até a seleção brasileira jogando pelo Palmeiras. Então, eu gostaria muito de Abner Vinícius no Palmeiras, tá? Então, é esperar para ver o que vai acontecer, mas acho que sim, vai vir um lateral esquerdo para suprir a ausência do Vanderlan, para ajudar também o desenvolvimento do Arthur Gabriel nesses próximos anos de Palmeiras. Então, imagino que o Palmeiras vai forte num lateral esquerdo, tá? E aí vem as duas especulações que nesse momento, uma mais forte, a outra só uma sondagem, só um burburinho, ou talvez é só uma colocação de empresário, né? Eu tô falando do Roger Guedes. O Roger Guedes talvez ainda só tá nesse aspecto de sondagem, parece que não teve proposta, teve interesse no meio do ano antes do Mundial, a gente não pode mentir disso, eu vim aqui e falei que teve interesse. O empresário do Roger Guedes tem jogadores dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras e ele gosta de usar isso, tem um bom relacionamento com o Palmeiras, isso pode acontecer, né? Então, por enquanto, o Roger Guedes é só especulação, é só ali uma sondagenzinha, né? Ainda não tem nada oficial em relação ao Roger Guedes, tá? Mas o Palmeiras já demonstrou interesses anteriores em relação ao jogador e pode acontecer. Roger Guedes que estava perto do Grêmio, parece que esfriou, né? E vamos ver o que vai acontecer em relação ao Roger Guedes. Agora, o Júlio Enciso teve jornalistas paraguaios que falaram que o Palmeiras estava interessado no Júlio Enciso, né? Jornalistas paraguaios, aí teve gente também, a Leila Pereira, né? Parece que a Leila Pereira não confirmou, mas falou de interesse assim. E vamos falar bem a verdade, cara. Característica do jogador e estilo de contratação, o Júlio Enciso cairia como uma luva, né? Porque é um jogador de 21 anos, jogador com baita potencial de revenda e um jogador que está em fim de contrato com o Brighton, né? Então seria uma baita oportunidade de mercado. Só que o Júlio Enciso eu não confio muito, não, tá? O Júlio Enciso eu não confio muito, não, porque é muito jovem, tem mercado europeu, a Roma, o West Ham e o Galatasaray estão de olho no Júlio Enciso, né? Ele tem mercado europeu e, cara, é um jogador que só não tá em outros times grandes na Premier League porque foi muito mal aproveitado. É um jogador extremamente talentoso, um craque de bola, seria espetacular a contratação pelo Júlio Enciso do Palmeiras, mas essa eu acho muito difícil. De todos que eu falei, eu acho o Júlio Enciso bem mais difícil. Se bobear é o que eu mais queria, mas tipo, eu acho o Júlio Enciso bem difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. Tem sondagens, Palmeiras trouxe o Vitor Roque, vai que a Leila abre o bolso ali e traz um pacotão de reforços aí, né? Mas no meu entendimento, neste momento, eu acredito que pode chegar o goleiro, que vai ser o Carlos Miguel, o Marcel Ruiz, que é o substituto do Rios, e o lateral esquerdo. Então, 3 eu imagino que vão chegar. Agora, tem aquela notícia de o Palmeiras querer um meia de criação e querer um zagueiro, né? O meia de criação tô indo atrás do Júlio Enciso nessa especulação aí. Roger Guedes está ali meio sondado, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer em relação a isso, tá? Então, mais tarde, por volta ali das 7h15, 7h30 da noite, farei uma live aqui no Jornalismo Alviverde para a gente conversar sobre todas essas sondagens, especulações. Certamente mais tarde vai ter mais notícias também. Então, a gente vai falar tudo relacionado ao Palmeiras na live depois das 7 horas da noite, fechou? Então, tô esperando todos vocês lá. E é isso. E é claro, não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você não deixou, se inscrever no canal, ativar as notificações para ajudar a gente aqui do Jornalismo Alviverde a sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês, fechou? É isso, tamo junto, é nóis e avante palestra. Valeu, se inscreve no canal aí, pô.